Eu venho te, glória a Deus, eu venho te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar preparando o nosso coração, Jesus, para que a gente possa receber mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Jesus. Nós estamos aqui com o nosso coração sedento a receber mais de Ti, Pai. Que todo empecilho, Pai amado, tudo que venha nos distrair nessa noite, Pai, nós já repreendemos na autoridade do Teu nome, Jesus. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para receber o que o Senhor tem para dizer nessa noite, Jesus. Eu venho te pedir que todo o meu eu, Pai amado, possa ser lançado por terra, Pai, e que somente aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite possa ser dito, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço porque eu sei o que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Aleluia, eu te agradeço, Pai. Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido, fica aí à vontade, sinta-se em casa. Essa aqui é a casa do Pai, então é nossa casa, né? Pode ficar tranquilo. Meu querido, nós estamos hoje aqui encerrando nossa série com o tema de santidade. É um tema que é bem forte. É um tema que a gente tinha que dar uma importância e às vezes a gente não dá uma importância tão igual a gente deveria. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Pensa, olha a pancada que é isso. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E procurando algo sobre santidade, o Espírito Santo ministrou no meu coração um caminho para a santidade. Porque existem caminhos para chegar na santidade. E existem um caminho, eu queria focar nesse caminho para a gente ser santo. Ser mais parecido com Deus, porque santidade, santo quer dizer separado, né? Santo vem de o hebraico, do grego, então a tradução dela de origem quer dizer separado. Santo não é aquilo que o pessoal fala, santo, aquele ali não faz nada, tal e tal, não é isso, santo é separado, consagrado a Deus. Nós somos santos? Aleluia. Eu queria que você, não precisa nem você abrir a Bíblia, eu vou ler aqui rapidinho para a gente poder decorrer na palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus, a terra, criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus movia sobre a superfície da terra. Mas, Farley, o que isso tem a ver sobre santidade? Nós vamos chegar lá e eu quero que você entenda. Não repara não que eu vou beber bastante água, que eu fico bem nervoso aqui, sabe? Mas glória a Deus. Eu estava preparando a palavra, e o Espírito Santo me trouxe sobre a criação, quando Deus nos criou. A palavra de Deus diz que, no versículo 1, que a terra era vazia e sem forma. Ele criou a terra, e ela era vazia e sem forma. Aí aqui no primeiro dia, Deus disse assim, haja luz. Deus falou para haver a luz. Aí o que aconteceu? Houve a luz. Porque quando Deus fala, acontece. E se a gente for decorrer e ler aqui, até no sexto dia, tudo que Deus criou foi através da palavra dele. Tudo que ele criou foi haja. Ele falava que haja os animais, que haja as plantas, que haja o firmamento, que se junte o firmamento. E tudo que Deus falava, o que acontecia? Acontecia, havia, porque era a palavra dele. Só que chegou no sexto dia, quando Deus foi nos criar, ele poderia ter dito, haja o homem. Não é, Paulinho? Porque a palavra de Deus tem poder. Ele criou tudo através da palavra. Mas a forma que Deus criou a gente, eu posso estar viajando, e às vezes eu viajo mesmo, viu, gente? Faz parte. A forma que Deus criou o ser humano, mostra pra gente
desde o princípio, como Deus quer relacionar com a gente. A forma que Deus criou a gente foi através do pó da terra. Não foi através da palavra dele. Eu estava lá em casa preparando a palavra e eu estava imaginando Deus sentado no trono de glória dele, né? Aí eu imaginei que ele estava com as vestes de glória, né? E através disso tudo ele ia dizendo para que haja isso, que haja aquilo, que haja aquilo. Só que na hora que chegou a hora dele criar o ser humano, ele falou assim, peraí, esse aí eu vou ter que dar uma atenção maior para ele. Aí na minha cabeça, Deus desceu do seu trono e foi lá na terra criar o homem do pó da terra. E para mim, Deus criou a gente através das suas mãos. Ele foi criando ali, sabe quando um olheiro cria um vaso? Você já viu um olheiro criando um vaso? Coloca naquela roda lá assim, aí vai apertando e vai rodando, e aquilo ali ele vai moldando aquele barro. E ali, quando ele começa a moldar aquele barro, ele já tem na cabeça como que o vaso vai ficar. E Deus, quando ele começou a nos criar, eu tenho certeza que ele já tinha a forma que a gente ia ser. Porque ele nos criou a imagem e semelhança dele. E quando ele nos criou, a forma que ele criou a gente através das suas mãos, e sendo a imagem e a semelhança dele, nos indica a forma de como Deus queria nos relacionar com a gente. Porque se eu coloco a mão em uma coisa, pensa para você ver quando um olheiro fabrica um vaso, como que ele deve ficar todo quando aquele vaso fica prontinho lá assim, deve dar até dó de vender o vaso, porque criou, foi lá, escolheu o barro, foi lá, preparou, lavou, tal, isso aqui, e na hora que vai vender, foi assim, não queria vender. Então a forma que Deus nos criou foi assim. Ele nos criou do pó da terra. E não foi falando assim, que haja. Não foi através da palavra. Foi através das suas mãos, do pó da terra. Ele foi lá no pó da terra e nos criou a imagem e semelhança dele. Ele nos criou, colocou a gente no jardim, falou assim, toma conta de tudo aí, que isso aí é tudo seu. Pode comer, pode plantar, pode dar vou te dar um trabalho, coloca o nome nos bichos, nas árvores, e faz o que você quiser aí. Só não come daquela árvore ali. Aquela ali não pode. E Gênesis 3:8 fala para a gente, quando Adão e Eva pecou, comeu daquele fruto, que Deus na virada do dia desceu, como todos os dias eles faziam, né? Olha como que isso é interessante. Você iria na casa de uma pessoa todos os dias, numa pessoa que você não queria ter um relacionamento? Você iria? Eu não iria. Eu encontro sempre com pessoas que eu quero ter um relacionamento, intimidade. E era isso que Deus queria com a gente. Ele queria intimidade com a gente, relacionamento. Por isso que ele descia todos os dias na virada do dia. Ia entardecendo, o que ele fazia? Descia para poder trocar uma ideia com Adão. E eu fico imaginando, pensa Adão conversando com Deus, e Adão descia mesmo, Deus descia mesmo, porque 3:8 fala que Adão e Eva escondeu, aí eles escutavam os passos de Deus. Então, Deus descia mesmo, né? Adão escutava os passos de Deus. Pensa Adão sentadão lá na beirada de uma lagoa, lá de um rio, trocando uma ideia com Deus lá, assim, ó Deus, hoje eu coloquei o nome daquele bicho ali, ó. Olha aquele leão lá, tem cara de leão, não tem? Ó, tem leão. Olha lá aquela ali, aquela planta ali. Pensa, olha a intimidade que Adão tinha com Deus. De poder Deus todos os dias descer e conversar com ele. Intimidade, relacionamento. Deus mostra para mim que desde a sua criação Ele já queria relacionamento com nós. Relacionamento, intimidade. A forma que Deus nos criou é maravilhosa, meu querido. Só que, infelizmente, o pecado
separou isso. Adão e Eva pecou, aí o que aconteceu? Separou a criação, o criador da criatura, da criação. Aí entre nós e Deus havíamos um abismo que o pecado tinha causado. A partir daquele momento, a intimidade já não existia mais. O relacionamento já não existia mais. Por quê? O que aconteceu? Pecado separou. Durante um período muito grande na Bíblia, o relacionamento de Deus com o homem era só pela redenção, era só para pedir perdão, era só para isso, só para aquilo, salvo em alguns momentos, né? Mas não tinha todos os dias aquele relacionamento, aquela conversa, aquilo tal, não tinha mais, por causa do pecado. Isso separou a gente de Deus. Até o dia que Jesus desceu na terra e morreu naquela cruz por nós. Naquele dia que Jesus desceu e morreu naquela cruz por nós, Deus decretava que novamente Ele queria relacionamento com o ser humano. A partir daquele dia, a gente voltava lá no jardim. Aquele relacionamento era até mais forte, porque antes Deus descia e conversava. Depois que Jesus morreu na cruz por nós, o Espírito dele habita dentro de nós. Olha que pesado isso. Mas não é pesado para assustar não, viu gente? É pesado para se alegrar. Não é pesado não, estou com medo agora. E quando Jesus morreu na cruz por nós, novamente a gente teve a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Ah, Farley, mas por que você está falando de relacionamento, sendo que não tem nada a ver com santidade? Eu tive um pai, eu tenho, né? Tive não, graças a Deus ele está vivo. E meu pai era barra pesada, porque qualquer coisinha que eu fazia era uma pancada que eu levava. Então eu cresci com medo, morri de medo do meu pai. E eu levei isso para o meu relacionamento com Deus. Durante muitos anos eu tive um relacionamento com Deus na base do medo. Fazia as coisas erradas, por quê? Porque eu tinha medo de Deus. E o relacionamento com Deus não é isso. Eu tinha medo de ir para o inferno. Aí eu tinha medo de ir para o céu também, que eu ia encontrar com Deus lá, e ele é bravo na minha cabeça. Então assim, o relacionamento com Deus, meu querido, a gente tem que deixar de fazer as coisas, ou tem que fazer as coisas, é por causa do amor de Deus que Ele tem por nós. Ah, Farley, mas tem muita gente que eu ouço falar assim: ah, Jesus, eu vou largar tudo, mas mostra para mim que o Senhor me ama, só mais essa vez. Aí Deus foi e trouxe aqui, ó, Mateus 27, versículo 45. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensavam que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu e sopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço, para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento a cortina do santuário rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muito do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Só aí, tá bom. Esse é a maior prova de amor que alguém poderia dar para um filho. Ele morreu na cruz por mim e por você. Não tem prova nenhuma que alguém dará maior por você.
Seu pai, esquece. Sua mãe, esquece. Não tem nada que eles possam fazer mais do que Jesus fez por você. E na hora que esse véu rasgava de cima embaixo, o relacionamento do homem com Deus estava novamente. Ele tinha trago novamente a forma de relacionamento do homem com Deus, através de Jesus. Quando esse véu rasgou de cima embaixo, a terra estremeceu, o pau começou a quebrar lá, sepultura abriu, morto ressuscitou. Olha a forma que foi. Essa é a maior forma de amor que alguém pode dar por nós. Fala, mas por que você está falando amor? Amor é só na série que vem. Mas eu não consigo falar de santidade sem falar de amor de Deus. Não tem como falar de santidade sem falar do amor. Não tem. Existem vários caminhos para chegar na santidade, mas existe um caminho maior, que é o amor de Deus, para que a gente possa seguir esse amor de Deus. Relacionamento, o que eu falei, Deus, Jesus, o Espírito Santo quer ter relacionamento comigo e com você. Através do relacionamento de Jesus comigo, com você. Quando você tem relacionamento com uma pessoa, às vezes a gente pega até as formas dessa pessoa. Eu já vi isso acontecer. Às vezes a pessoa não parece nada com a gente, mas a forma de tanto se relacionar, de tanto conviver, pega os trejeitos, aí você olha e fala, mas até parece comigo. Relacionamento. Quando a gente tem relacionamento com Jesus, quando a gente tem relacionamento com o Espírito Santo, a gente começa a parecer com o Espírito Santo. A gente começa a ter atitudes que ele teria. E quando a gente começa a ter atitudes que ele teria, a gente começa a ficar mais santo. Começa a parecer mais com ele, porque ele é santo. E se a gente parece com ele, as atitudes que a gente tem é atitude de santo. É atitude de separado. Por quê? Por causa do relacionamento de Deus. Por causa do nosso relacionamento de Deus. Eu falei aqui segunda-feira a gente estava num curso aqui. Aí eu falei com a Michele, mas o Cláudio, que a linguagem do amor de Deus não é falar, não. Quantas vezes a gente fala, Deus, como eu te amo, Jesus, como eu te amo, e tal, e grita, e fala que ama, e pá, mas na hora que vira as costas, não tem nada de amor, foi só da boca para fora. A linguagem do amor de Deus é atitude. Ele quer que a gente mostre para Ele o tanto que a gente ama Ele, mas é o tanto que a gente ama Ele através das nossas atitudes. É na hora que você estiver sozinho com a namoradinha lá dentro do quarto, sai correndo. Mete o pé e sai correndo, fica doido. Fala, mas tá doido? O que ela vai pensar de mim? O problema é dela. Agora, pensa o que ele vai pensar de você. As nossas atitudes de santo não quer dizer que a gente nunca vai cair, não, meu querido. Não é isso. A atitude nossa de santo é que às vezes pode acontecer por um acidente, mas quando acontecer por acidente, tem que doer. O pecado tem que doer em nós, porque se não doer em nós, a gente vai acostumar, porque é difícil a gente acostumar com uma coisa que está doendo muito, não é? Pensa, o cara tem uma joanete no pé e tá inchada e tá com o sapato apertado, vai acostumar não, vai doer, cada passo que der, ele vai sentir mais dor e mais dor e mais dor, não tem jeito de acostumar. Então o pecado, quando acontecer, tem que doer em nós, para a gente entender que aquilo ali foi um acidente, e que nós temos que pedir perdão a Deus e nos policiar 24 horas por dia, para não acontecer mais, porque essa é a atitude de quem tem relacionamento com Deus. Essa é a atitude que ele tem. Essa é a atitude que nós, como santos, temos que ter. Quando a gente está na rodinha dos amigos ali, passa a menininha, nossa, lá, e vai e cutuca a gente ainda. Sai pra lá, ô abençoado.
A gente tem que entender que a gente não tem que ligar porque as pessoas vão pensar de nós. Porque as pessoas estão pensando de nós, eu não estou nem aí. Nós temos que ligar para que o que o Espírito Santo tem achado das nossas atitudes. O que Deus tem achado nas nossas atitudes. Pensa, olha como que isso é pesado. Mas não é para ter medo, viu, gente? Mais uma vez. O pecado entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? É o Espírito de Deus. Depois de todo o processo que Deus teve, Ele criou o ser humano. Aí aconteceu o que aconteceu. Aí Ele já tinha o projeto para trazer de volta o homem. Aí Ele traz novamente o homem através do seu filho. Aí a gente peca e não sente nada. Não pode ser assim. Alguém segura meu filho aqui que ele vai vir aqui em cima. Glória a Deus. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Nós devemos mostrar para Deus o tanto que a gente ama Ele através das nossas atitudes no nosso dia a dia. Eu não estou te falando que você tem que mostrar para Deus o tanto que você ama Ele aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja, aqui tá de boa demais, tá doido? Nó. Você tem que mostrar para Deus o tanto que você ama Ele na hora que você bater de frente com aquilo que muitas das vezes te fez cair. Aí na hora que você bate de frente com aquilo ali, você fala assim: ei, eu vou mostrar para Deus o tanto que eu amo Ele através disso aqui. Você mete o pé na guetrem ali, você imagina Deus lá no trono dele, o tanto que Ele fica alegre. Ele deve até levantar e dar um pulinho. Eita glória! Tô falando sério. É brincadeira, mas é sério. É brincadeira, mas é sério. Pensa o tanto que Deus deve ficar alegre quando o filho dele simplesmente vira as costas pro pecado e fala assim: aqui, isso aí para mim, ó, já deu, já era. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Essa é a atitude de santo. Eu sei que o pecado, se tiver alguém que falar aqui que o pecado é ruim, espera depois do culto que nós vamos orar. É mentira. O pecado é gostoso. Porque se não fosse gostoso, a gente não faria. Não é isso? Porque se fosse ruim, tá doido. Nunca mais ia pecar. Ia virar a quarta pessoa da Trindade. Misericórdia. Não ia ter pecado aí. Porque se fosse ruim. Mas o pecado é gostoso. E para a gente rejeitar o pecado, como que a gente tem que estar? Assim com Jesus, ó. Lado a lado com Ele. Refletindo o que Ele tem em nós. Nós temos que refletir o Espírito Santo que habita em nós. Essa semana eu estava conversando com um amigo. E esse cara é recém-convertido. E ele falava o tanto que a vida dele é diferente depois que ele segue os caminhos de Jesus. O tanto que as pessoas olham para ele e falam assim: nossa, como que você está diferente? Como que você está diferente, cara? Isso é resplandecer o Espírito que habita dentro de nós. A gente não tem que ser uma fonte onde a gente vai enchendo, e enche, e nunca transborda, e nunca joga para os lados, e nunca passa para as pessoas, molha todo mundo. É isso que a gente tem que fazer. A gente enche do Espírito Santo e
resplandece, transborda. Esse é o caminho para a santidade. Existem outros caminhos? Existem outros caminhos. Mas o que eu quis abordar aqui nessa noite é o amor. Através do amor que nós sentimos por Deus, através do amor dele por nós, eu quero que você tenha a consciência do amor. É problema que a gente não consegue ter essa consciência, né? Do amor dele por nós. A gente nunca consegue ter essa dimensão. Às vezes a gente limita. Eu falo muito isso aqui, eu costumo limitar o amor de Deus por mim através do amor que eu sinto por meu filho, que é gigante. Só que não é nem a pontinha do que ele sente por nós. Nem a pontinha. Eu quero que você entenda isso. Que nada pode separar você do amor de Deus. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Ele fala que nada pode separar você do amor dele. O seu nome está gravado na palma das mãos dele. Isso é pesado e é forte. Nada pode separar você do amor dele. Glória a Deus. Queria chamar os meninos aqui para tocar louvor. Aleluia, Jesus. Pastor Mateus. Queria convidar você a se colocar de pé. Enquanto nós cantamos essa canção, quero te convidar a desejar. Enquanto você não tiver vontade, Ele vai respeitar o seu limite, o limite que você está dando para Ele poder agir, para Ele se aproximar de você. Talvez você esteja colocando o foco em algo que não seja Ele. E por isso está tão difícil, por isso está tão pesado. Quando você se aproxima de Deus, Ele fica cada vez maior. Ele fica cada vez mais grande. Como diria o meu filho, de 7 anos. E o desejo dele é que você, através dessa intimidade, possa dar comandos no mundo espiritual, para que você realmente fique livre. A palavra diz para mim e para você: resista ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra não está dizendo abrace o pecado, durma com ele e o diabo vai fugir de você. Não. Ela está dizendo resista e ele vai fugir de você. Então, no nome de Jesus, se aproxime de Deus. Agora é o seu momento, hoje é o seu dia. E só você pode desejar isso. Não adianta eu desejar isso para você. É no seu relacionamento pessoal com Deus. Como o Farley colocou aqui dentro é muito de boa. Lá fora é que você é a igreja. Não é 4 paredes, não são 4 paredes, são 2 pernas. Você é a igreja. Você está sendo enviado e enviada. Então agora, enquanto nós cantamos essa canção, fale para o Senhor sobre as suas decisões.
E talvez você está na superficialidade, você quer aprofundar. Tem N formas de aprofundar. Pastor, eu estou aqui, tenho frequentado as lives no online, ou tenho vindo aqui no presencial, e é muito legal isso, mas eu quero dar um passo de fé, eu quero entregar minha vida para Cristo. Amém. Diga assim: eu estou entregando a minha vida a Cristo. Aí no online, ou sai do seu lugar e vem aqui para frente, nós queremos orar com você, entregando a sua vida a Cristo. Se você quer dar outro nível para o seu relacionamento, você quer ser batizado, você já entendeu que precisa frequentar, você entendeu que precisa declarar para o mundo espiritual que você é de Jesus, não só para o mundo espiritual, mas para as pessoas, para os amigos, para os parentes. Não importa o que vão pensar de você, e você que é Deus, você também sai do seu lugar ou escreve aí na live: eu quero batizar, como é que eu faço? Nós vamos batizar no final do mês. E você pode receber toda a instrução que você precisa para isso acontecer. Mas depende do seu querer, depende da sua decisão. Pastor, eu já entendi, já sou batizado, agora eu quero botar esse fogo que está ardendo no meu coração, eu quero me colocar à disposição para cumprir o meu chamado. Eu sinto Deus me chamando. Eu não sei para que ainda, mas eu sinto um fogo dentro de mim, queimando meu coração dia e noite. E eu quero dizer publicamente que eu sou dele. E ele pode queimar no meu coração, porque eu vou incendiar nações. Sai do seu lugar também, vem aqui para frente. Se você está no online, escreve aí: eu quero deixar queimar, eu quero incendiar. Agora é o seu momento. Se você também está aqui e diz assim: eu quero fazer parte da família, já sou batizado, eu já frequentei alguma outra igreja, mas eu quero começar como membro oficial aqui na família, eu quero declarar isso. Sai do seu lugar também, nós queremos orar com você e nós vamos juntos acolher todas essas pessoas. Se você é no online aí e quer dizer isso também: eu quero fazer parte da família, escreve aí na live: eu quero fazer parte da família. Nós vamos te orientar, nós vamos falar com você. Mas enquanto nós cantamos essa canção, fale dessas suas decisões, que elas não sejam emoções, emotivas, mas que elas sejam racionais e de fé, com confiança no Senhor, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Adore ao Senhor. Hashtag Deus é tremendo. Me tornei mais um dos milhares de seguidores.